O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, que juntos celebramos a Semana Santa, o Tríduo Pascal, bastante intenso, trabalhoso, mas ao mesmo tempo gratificante. É tão importante, fundamental, e como diz o Papa Emérito Bento XVI, a centralidade, já sabíamos, mas lembrou, a maior festa de todas para o cristão é a ressurreição. Por isso, a igreja celebra 8 dias como um só. Inclusive eu digo a muitos que foram privados por causa das decisões sanitárias de ir às igrejas, seja na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você tem 8 dias para participar da missa da Páscoa. Inclusive hoje é uma delas. Inclusive Curitiba, região metropolitana, lembrando que nós temos 2 missas diárias e tem vagas. Hoje teve vagas, amanhã tem vagas, é só ligar 41 3233 4884 e marcar o seu nome na secretaria. 41 3233 4884. Lembrando, são 8 dias celebrando um só dia. Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. A primeira leitura de hoje, e você pode acompanhar no aplicativo, porque nós vamos nos debruçar sobre o Evangelho. A primeira leitura é tirada de um texto do grande discurso de Pedro, no dia de Pentecostes. Pedro, ele recebeu o Divino Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. Ele vai na praça, por volta de 9 horas da manhã, e ele estava tão elevado, tão eufórico, tão ansioso de proclamar a palavra pelo Espírito Santo,
porque eles diziam que eles estavam bêbados. Bêbados sim, do Espírito Santo. Encharcados sim, do Espírito Santo. E esse discurso de Pedro hoje, tal como foi a síntese que ele fez ontem, na primeira leitura na carta, na casa de Cornélio, é a essência da nossa missão. São Pedro e a igreja é chamada a proclamar duas verdades fundamentais na nossa fé. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, morreu. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, ressuscitou. Parece pouco, mas essa é a missão do anúncio. E a primeira leitura proclamada, ela faz toda uma argumentação neste propósito, a essência da nossa fé. Qual a essência do cristianismo? Qual a missão da igreja? Qual a boa nova a proclamarmos no mundo? Verdadeiramente morreu, verdadeiramente ressuscitou. Depois são argumentos, os frutos da ressurreição, mas a verdade é essa. Filhos queridos, Jesus precisou aparecer. Jesus, na pós-ressurreição, ele precisou aparecer para confirmar na fé. Com muita frequência os evangelhos falam de medo. O evangelho fala que eles não estavam até preparados para entender a ressurreição. Mesmo porque eles tinham visto Lázaro voltar do túmulo. Mas quando Lázaro voltou do túmulo, não era propriamente uma ressurreição. Ele voltou à vida por algo temporário. Ninguém tinha visto uma ressurreição como a de Jesus. Na história não tem uma ressurreição igual a de Jesus. Teve reanimações. Jesus foi o primeiro que ressuscitou. E pelos elementos da ressurreição de Jesus, ter corpo, mas passar pela parede, não ser um fantasma, comer, carregar as chagas, era muita novidade. Então por várias vezes Jesus apareceu para confirmar aquilo que era uma realidade: estou vivo. Então não se surpreenda que os apóstolos tiveram dificuldades de entender. Para nós ainda é difícil hoje compreender as dimensões do que significa ressurreição. Nós vamos apalpadelas, nós vamos tentando compreender o que isso implica em nossa vida. Mas hoje é impressionante como nosso Senhor perscruta os corações dos discípulos. É impressionante como o Senhor, e isso me chama muita atenção, Ele sabe a necessidade que eu tenho. Ele sabe o que eu preciso para fazer a experiência do ressuscitado. É impressionante porque Ele sabe que uns têm o amor mais puro, uns são mais racionais, outros menos racionais, outros mais intuitivos, outros mais precisam de elementos sensíveis, corporais. E eu me encanto, e nós vamos a semana inteira ver isso, como nosso Senhor de alguma forma se adapta àquele que o busca, para se apresentar segundo as suas necessidades. Repito, é impressionante perceber, e nós vamos ver juntos essa semana, na oitava da Páscoa, como nosso Senhor se adapta nas aparições, segundo a necessidade que a pessoa tem para fazer a experiência do ressuscitado. Eu explico melhor isso agora, mas o Senhor está disposto. Se nós o buscarmos, e se você no teu coração hoje pedir: Senhor, eu quero fazer essa experiência, Deus vai saber o que você precisa.
Deus vai te dar um sinal segundo a medida da sua compreensão. É impressionante isso. Vamos ver no Evangelho. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa para o sepulcro. Quais mulheres? Duas formas de compreender. Mulheres, que significa a humanidade. Mulheres, que significa toda a alma que busca a Deus. Mas aqui podemos pensar as mulheres que são os parentes mais próximos de Jesus, as tias de Jesus. Aqui são os parentes. Não é Maria Madalena. São essas mulheres que foram levar o perfume. Essas mulheres vão ao sepulcro. Quando lá chegaram, ficaram com medo. Ficaram com medo, mas ao mesmo tempo algo mexeu com elas. Porque elas correram para dar a notícia: o sepulcro está vazio. O sepulcro não tem ninguém. O morto não está. Jesus, Yeshua, não está lá. É impressionante, meus irmãos, essa busca de ir até Jesus. Num primeiro momento, quase todos foram para terminar os rituais do morto. Inclusive no Evangelho de ontem, que eu preguei, Maria Madalena, Maria de Salomé, e outros, foram até comprar perfume para o morto, mas não tinha morto. Hoje Mateus fala de mulheres. Podemos entender os parentes de Jesus. Estavam com medo, mas correram para dar notícia aos discípulos. Perceba que quem olha para o ressuscitado corre. Maria Madalena corre, Pedro corre, as mulheres correm. Porque a ressurreição provoca em mim e você movimento, força. O que aparece medo ali significa ficaram extasiadas. Não dá para a gente ficar a vida inteira se arrastando não, meus irmãos. Quem está se sentindo meio que arrastando, está precisando ir ao sepulcro. Está precisando pedir: Senhor ressuscitado, me dê força de novo. Me dê força mais uma vez. Me dê entusiasmo. E eu digo entusiasmo em tudo. Entusiasmo no casamento. Porque a pior coisa, desiste. Às vezes os problemas são muitos que você perde até o interesse no casamento. Entusiasmo no trabalho. Entusiasmo na oração. Gana. Mas veja a delicadeza de Jesus. A delicadeza de Jesus. De repente, Jesus foi ao encontro delas. E veja o que ele diz. A primeira palavra que ele diz a essas mulheres, com medo, correndo: alegrai-vos. Então podemos dizer que saber que Jesus está vivo deve provocar em nós alegria, sem dúvida, alegria. Mas como que eu vou ter alegria se eu olho para Jesus, um homem juiz tenebroso, Tácito, um homem cheio de cálculos para me punir? Aí não tem como ter alegria. Mas se eu olho para Jesus como aquele que veio e sempre está tentando a minha conversão, então há motivo para me alegrar. Alegrai-vos. Alegrem-se, mulheres. Alegre-se, padre. Alegre-se, fulano. Alegre-se, Beltrano. Mas, Senhor, eu acabei de enterrar. E a gente está perto, eu recebo todo dia. Estou rezando o 7º dia. A avó do Conceição faleceu, a avó do Murilo faleceu. E assim, se eu for não é apontar, todos nós estamos vivendo perdas, mais distantes, menos distantes.
E a gente diz, como é que eu vou me alegrar no meio da pandemia, essa vacina que não chega, contando nos dedos para chegar? Alguém me disse, me deixou até desanimado esses dias. Ah, você, lá para dezembro, a vacina. Eu falei, eita peste. É, de uma pessoa, não vou dizer o nome, que eu não quero confusão. Mas como que eu vou me alegrar no meio de tudo isso? O Senhor é alegria. Meus irmãos, veja, as mulheres se aproximaram e prostraram-se. Eu queria que você percebesse. Elas se prostraram. Mas, de novo, eu tenho que ir e voltar. Se lembra que Maria Madalena foi tocar em Jesus? Ele disse, Miriam, Maria. E ela tentou tocar, ele disse, não me toque. Não me toque. Aqui não. Aqui elas viram Jesus, elas se prostraram, e Mateus diz, olha que lindo, abraçaram os pés, certamente os pés chagados, certamente os pés que foram feridas dos cravos, certamente os pés que foram crucificados e tinham as marcas. Jesus tinha as marcas, o nosso Jesus, o nosso Senhor das Santas Chagas, Ele se deixou tocar. Aí você poderia perguntar, por que Maria Madalena não? Porque de Maria Madalena podia dar um amor mais puro, e Jesus a privou das sensações físicas. Maria Madalena estava mais preparada, tanto que Maria Nossa Senhora não viu, Jesus não apareceu para ela, porque ela não precisava. Maria Madalena Jesus sabia que ela tinha um amor mais puro, então a privou dos sentidos. Essas não. Essas Jesus deixou tocar. Lembra que eu falei antes, que às vezes, que o Senhor é tão delicado, é tão grandioso, que Ele sabe o que cada um precisa para fazer a experiência. Tanto que Tomé, aí Tomé, Jesus deixou tudo, né? Não é só tocar no pé. Tomé, Jesus enfia teu dedo na chaga. Então por que a gente não é humilde e dizer, Senhor, ó, eu estou precisando. Estou precisando. Tenha paciência comigo, mas eu estou precisando tocar, que seja teus pés chagados. Jesus deixou. Se antes Ele falava, alegrai-vos, Ele continua, não tenhais medo. Quantas vezes Jesus vai dizer nas aparições, não tenhais medo? E como nós precisamos repetir hoje, em plena pandemia, não tenhais medo. Não tenham medo, você que está em casa, você, nós, o mundo, não tenhais medo. Mas feito isso, encontro com Jesus é missão. Ide, mulheres, anuncie aos meus irmãos que vão para a Galileia. A missão que Pedro pegou. Primeiro elas se tornam portadoras de uma boa nova. Alegrem-se, porque vocês vão anunciar algo maravilhoso. Eu também fico pensando que nós, de modo geral, quando vamos falar de Jesus, nós não podemos falar com tristeza. Isso serve para nós que temos uma televisão e rádio. Quando alguém, um âncora, um apresentador ou uma apresentadora vai falar de Jesus, falar com tristeza não convence. Alegre-se, eu resolvo teus medos, mas anuncie, fruto dessa alegria, Jesus Cristo. Quando a gente vai anunciar Jesus, não obstante os medos que temos, eu falo de medo porque apareceu hoje, medo, alegre-se e anuncie Jesus com alegria, porque é contagiante
o medo é contagiante, mas muito mais quem fala com alegria. Isso serve para dentro de casa. Quem está me ouvindo pelo rádio, nossos locutores, quem são nossos apresentadores de TV, mas na nossa vida no cotidiano. Mateus escreve esse texto ainda no século I. E já tinha um problema. E Mateus coloca no mesmo evangelho duas cenas contrapostas, opostas. Luz, medo vira alegria. Correndo vira missão. Agora vem a segunda cena. No fundo você vai ter que tomar uma decisão. A realidade do sepulcro vazio na tua vida significa o quê? Porque Mateus vê que na comunidade ainda alguns não acreditam que Jesus ressuscitou. E ele conta que também, apesar da luz ter vindo, tem gente que ainda insistiu em ficar nas trevas. Os sumos sacerdotes e os soldados. Por isso, as mulheres partiram. Alguns guardas do túmulo, eles estavam lá. As mulheres venceram o medo e na alegria foram dizer para Pedro, na casa de Maria Santíssima, lembremos disso, porque foi lá que Pedro e os apóstolos foram se recolher. Depois da morte, Nossa Senhora foi viver o seu luto profundo, próprio de uma judia, mas os apóstolos foram juntos, e Maria acabou os consolando, e ela foi para lá. Mas a cena, os soldados estavam lá, e os soldados foram também contar. O que eles contaram nós não sabemos. Não acredito que eles mentiram. E eles foram aos sumos sacerdotes contar o que viram, mas distorcer a verdade. Tem tanta gente distorcendo a verdade. Há tanta gente que não quer que a verdade apareça. E eles distorceram e falaram: escuta aqui, soldados, tomem dinheiro, corrupção, e digam, não contem o que vocês viram não. Digam que quando vocês estavam dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Está aqui o dinheiro. O fato de ter comprado já é imundície, já é sombra. A sombra que foi terrível na vida, nos últimos dias de Nosso Senhor, ainda persiste no coração desses sumos sacerdotes. E disseram: se por acaso o governador for puni-los, porque vocês dormirem em serviço, nós damos um jeito. Santo Agostinho, quando ele comenta esse texto, ele diz assim: ora, se estavam dormindo, como é que viram que roubaram o corpo? Uma piada de Santo Agostinho. O fato é que eles aceitaram o suborno. Aquilo que era uma verdade explícita é distorcida. E o impressionante é que muitos acreditaram. O que Mateus escreve aqui é para acordar, dizendo assim, ele já está final do século ali, final do século não, no meio. Mateus está dizendo assim: vocês da comunidade ainda estão acreditando que Jesus não ressuscitou? Olha de onde veio essa inverdade. E eu te pergunto, quantas inverdades nós vivemos hoje sobre a ressurreição? Inverdades e meias verdades que são inverdades. Ressuscitou sim, mas não muda nada. Ressuscitou sim, mas não tem nada a ver com a minha vida. Se ressuscitou, não muda o preço do dólar. Desculpe, palavras que a gente pode pensar. Não mexe com a minha vida. Porque não fizemos a experiência da alegria, da superação do medo, do anúncio do Evangelho. Não fizemos a superação dessas situações. Então, de fato, fica meio que manco proclamar a Páscoa. Filhos queridos,
de que lado ficaremos? Mateus coloca duas realidades. A das mulheres, que Jesus até disse, pode tocar. E elas agarraram nos pés de Jesus. Ah, que vontade. Que graça teríamos de poder tocar nos pés e tocar nas santas chagas de Jesus. Ou vamos nos deixar corromper por filosofias vãs, por ideias, por racionalismos, por indiferença e querer perpetuar a ideia, roubar o corpo. Essa é a nossa fé. E durante toda a semana e por um tempo, sempre vai ser nos colocado dois lados. Eu gostaria que cada um hoje, numa atitude de oração, se colocasse como aquelas mulheres sem nome. Parentes de Jesus nós também somos pelo batismo. Amanhã nessa igreja, e queria convidar que venham, nós vamos celebrar Jesus das Santas Chagas ressuscitado. Por que você não pede, Senhor, eu quero tocar teus pés? Eu não peço outra coisa, teus pés, tocar nas tuas chagas. Como eu desejo, Senhor, que o medo vá embora, que a incerteza vá embora, que a minha covardia vá embora, que as minhas sombras se dissipam. Como eu quero me alegrar ao tocar-te, Senhor, anunciar-te, Senhor, testemunhar-te, Senhor.